através da tua palavra, me sustenta com teu poder, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. O que te machuca são as coisas do mundo. O que te atrapalha são as coisas do mundo. E as coisas do mundo te escravizam. Não tinha como Deus manifestar o poder dele naquela terra chamada Egito, porque era um lugar que o povo era escravizado. O povo trabalhava para enriquecer o inimigo. Quanto mais trabalhava e perdia a força, eles apanhavam para uma força que não tinha, porque Faraó queria construir as pirâmides. Era uma terra totalmente cheia de idolatria perdida. Então Deus começa dizendo assim para você, ó: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Se Deus tirou você de lá, é porque Ele não quer você lá. Ele sabe que lá não te faz bem. Existem amizades que te levam para lá. Tem pessoas que é maravilhosa. Tem pessoas que, se ela estivesse na igreja, seria um sucesso. Mas infelizmente ela está no Egito. E muitas das vezes o diabo usa ela para levar você, porque o diabo sabe que você gosta dela. O diabo sabe que você tem um carinho por ela. Então muitas das vezes o diabo usa aquela amizade, que é até legal, para te derrubar. A gente tem que tomar cuidado, por mais que seja legal. Então Deus está falando assim para você, ó: foi eu que tirei você de lá. Por que você está voltando para lá? O Egito era um lugar que Deus não podia trabalhar na vida do povo, porque se Deus pudesse trabalhar na vida do povo no Egito, Deus trabalharia lá no Egito, deixariam eles lá. Tem lugares que para Deus trabalhar, Deus precisa nos tirar. Então Deus precisou tirar o povo de lá, e Ele está dizendo: eu tirei você do Egito. O Egito é coisas O Egito é coisas O Egito é coisas velhas, coisas antigas, é coisas do passado. Cuidado com o passado, porque muitas das vezes ele se faz presente para o passado virar presente. Então Deus está pedindo para você tomar cuidado e dizendo assim para você: foi eu que tirei você do Egito. Abrir a boca, pessoal, porque assim, ó, Deus está dizendo: abre a tua boca. É buscar Deus. Porque a falta de você estar orando, a falta de você estar buscando, a falta de você estar abrindo a sua boca, está deixando você vazia. Então Deus está falando assim: ó, abre a tua boca. Deus está dizendo: eu estou te ouvindo. Porque se Deus me conhece, eu tenho que abrir a minha boca, porque Ele sabe que você não é mudo, e Ele sabe que você expressa o que você quer quando você abre a sua boca. Mas bispo, e o mundo que não sabe falar? Ele vai fazer mímica, porque Deus entende todas as línguas, inclusive a língua da mímica. Como chama aqui? Braille, Libras. Se a pessoa vai falar, vai ficar assim, ó. Jesus falou: é isso mesmo. Eu sei que você me ama de todo o coração, você está me louvando. Eu nem sei se é isso, tá? Eu só estou entendendo aqui. Mas você entendeu? Porque as pessoas, às vezes, ela está tão atordoada com ela, de tanta coisa que ela está passando, que ela fica questionando a forma que Deus vai fazer para abençoar ela. Às vezes a pessoa pensa tanto que ela começa a questionar: mas por que abrir a boca para Deus me abençoar se Ele sabe de
protocolo. Quando você vai no médico, o médico tem que te atender. Para você passar pelo médico, você vai ter que abrir a ficha. E você abrindo sua ficha, você vai passar pela triagem. E depois você vai passar no médico. E quando vocês passam no médico, você sai de lá bem direcionado o que você tem que fazer. Por exemplo, eu estava com gripe. Estava gripado, estou assintomático. Como eu estou lidando com o povo, eu preciso saber o que é. Porque se for Covid, eu não posso pregar aqui. Não posso pregar com o Covid, eu tenho que me afastar. E graças a Deus não é. E a gente estava se lembrando, ele falou, doutor, perdoa a medicação. Ela, como não está sintomático, então eu vou te passar aqui um remedinho e você vai. Eu falei, não, doutora, por favor, eu quero tomar uma medicação. Ela falou assim, eu vou te dar então um anti-inflamatório. Vou te dar uma. Eu falei, doutora, põe um decadrão aí, não sei porque eu fui pedir. Meu Deus do céu. Mas não, eu sei que eu fui pedir porque eu queria. Quando eu uso a voz, eu queria que soltasse. Ela, tá bom, eu vou te pedir decadrão também. Eu achei que ia ser só uma picada. Deus está dizendo assim, olha, abre sua boca, eu te ouço. Para de ficar mole. Fala comigo. Me ama, me adora. Me busca. Abre tua boca, porque eu vou encher você. Eu vou te encher. Eu vou te encher da minha presença. Deus está falando. Eu tirei você do Egito, para que aonde você for, você venha glorificar o meu nome. Eu te escolhi. Eu te chamei. Eu não aceito a escravidão na tua vida. Por isso que eu tirei você de lá. E agora eu quero que você me ama, que você me adora, que você abra a sua boca. Porque quando você abrir a boca para me adorar, eu vou encher você da presença de Deus. Pode glorificar você. Você acha que o diabo quer que você adore o Senhor? Ela é nova na igreja. E ela comentou com o amigo dela, eu vou para a igreja. O diabo não quer que ela venha orar, que ela venha buscar, que ela venha cantar. O amigo dela falou, ao invés de você ir para a igreja, por que você não vai falar com o Você entende que o mal não quer que você adore o Senhor? Você entende que essa luta que você passa, essa perseguição, às vezes essa fofoca, essa falação, esse tititi, é um monte de gente que entra, é um monte de gente que sai. Pessoal, presta atenção, normalmente quem sai por um problema, principalmente dessa igreja. Quem sai por algum problema, ficou triste com alguma coisa, triste com alguma palavra de hoje. Deus pede relacionamento. Relacionamento. Deus pede oração. Deus pede comunhão. Deus está falando só, lembra, tá? Como você sofria lá fora. Não volta lá para o Egito, não. Foi eu que tirei você de lá. Abre sua boca. Fala comigo que eu vou encher você da minha presença. Aí ele diz assim, ó. Mas o meu povo não, aqui está o problema. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não atendeu. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas elas só ouvem. Ela não escuta. Ouve, você ouve. Mas o escutar é quando entra. E Deus estava falando, você não volta e de gente teimosa. E aí o Senhor fala assim, mas o meu povo não me ouviu. Ele não me escutou. Porque o problema de muitos não é demônio, é desobediência. Se Deus te chama, Ele sabe o que Ele vai fazer.
desobedece Deus. Quem entendeu esse recado? Você entendeu? Aí Deus fala assim, ó. Assim, eu deixarei a sua teimosia do seu coração e seguir seus próprios sonhos. Porque Deus me disse. Porque eu tenho que te ajudar. Porque eu tenho que ter a palavra do Espírito Santo e o poder do Senhor e a Bíblia para entrar na sua cabeça. Eu preciso te ajudar. Porque se você não for ajudado, nem Deus entra na tua escolha. Então Deus fala, teve que deixar eles andar na teimosia do seu coração. Olha o desespero que Deus tem. Deus é desesperado. Porque é muito difícil lidar com pessoas que você ama e que não te escuta. E quantas são as pessoas aqui na terra que Deus ama e que não ouve Ele? Você, graças a Deus, está aqui. Talvez você não pratica ainda por falta de uma fraqueza. Não é porque você não quer ouvir. Mas eu estou falando das pessoas lá fora. Porque aqueles que estão pulando o carnaval, Deus também ama. Deus ama. Porque o sangue de Jesus foi para todos. Então muita gente hoje sofre porque não quer ouvir o que Deus pede. E Deus usa a boca de um, Deus usa a boca de outro, Deus usa a boca de um familiar. Ela vem na igreja, Deus fala com ela, Deus se apresenta para ela. Aí a Bíblia vai dizer assim: aí agora Deus desabafa com você. Porque chega uma hora que Deus, Ele se vê tão desesperado. Não é porque Ele não tem o poder, é porque Ele precisa que a pessoa faça parte dela. Então Deus fala assim: e escutasse. Assim, se Israel é o povo de Deus, tá? Israel aqui não é lá, Israel que está em guerra. Quando a Bíblia fala Israel, é que é o povo de Deus. É aqui do Brasil, do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos, são todos os cristãos que buscam a Deus. Mas Deus sabe que todo mundo que está buscando a Ele, tem uns que não escutam. Aí ele fala assim: se meu povo me escutasse, se eles andassem no meus caminhos. Você lembra que eu falei assim, você faz bem para Deus? Eu comecei falando assim. Falei assim, Deus, não está vindo a palavra que eu falei, mas é como se eu tivesse tradição. Você faz bem para Deus. Deus, Ele gosta muito de você. Você alegra o coração de Deus. E agora Deus está desabafando com você. Poxa, você tem que ouvir. Como eu quero que você me obedeça. A gente tem tantas coisas para viver bem, para viver junto. Eu tenho tantas coisas para te mostrar. Dizendo, por favor, me ouve. Não volta para o Egito, não. Sai daqui, não. Foi eu que te mostrei esse caminho. Não desiste, não, você está querendo desistir. Está querendo desistir por algum problema que tem na sua casa. Por causa do patrão que está te cuidando. Eu já não mostrei quem é que está no patrão. Pessoal, eu conheço uma pessoa que de funcionário dele passou a ser patrão. E ele comprou a empresa que ele trabalhava como segurança da empresa.
veio explicar para mim. Ela falou: eu estou aqui. Eles eram funcionários. Eu tenho um propósito com Deus. E eu separei um dízimo aqui. Eu quero entregar no mão do Senhor. Eu falei: mas por que você quer entregar na mão? Aí ela conta a história. E dentro do envelope tinha 10 mil reais. Tudo de nota de 100. Aí ela falou: Deus me abençoou. E hoje eu não aceito colocar R$2 dentro do envelope de dízimo. Então todos os meus dízimos são para as maiores notas do país. Naquela época a maior nota era 100. Todo mês ela devolvia 10, 4, 5, 3.600. O carro deles na igreja era o melhor de todos. Ela falou: depois que Deus mudou minha história, porque eles vieram de um lugar para vencer aqui em São Paulo. E ela falou isso. Então depois que ela começou a escutar, Deus pega aquela pessoa que limpava, eu falava só, minha esposa cuidava aqui, porque é um posto de mola, então minha esposa cuidava da limpeza e eu trabalhava aqui. Essa empresa eu era funcionário. O diabo ficou tão revoltado com esse homem, pessoal, que ele caiu de cima do telhado da empresa dele. E porque o posto de mola, ele tem chão, mas ele tem um buraco que o carro tem que entrar para levantar o guincho. Não fica um buraco no chão? Ele caiu do teto dentro daquele buraco. Pessoal, Deus não deixou acontecer nada com ele. E da onde ele caiu é mais alto do que esse teto, esse chão. Daqui até aqui é mais alto. E além desse chão tinha um buraco. Ele caiu dentro do buraco. Eu vou ver se ele veio aqui para dar o testemunho. E posicionado. Então, Deus um dia olhou para aquele homem, para aquela mulher, e viu que ela era, que ele era bom. E Deus falou assim: se essa pessoa me ouvisse, eu ia prosperar tanto ela, eu ia dar o melhor para ela, e ela não ia ser mais empregada, eu vou pôr ela na cabeça. E ele ouviu. Então, pessoal, Deus está pedindo um relacionamento. Dízimo, oferta, pessoal, isso é consequência. Isso é coisa que você vai. Quando você tem um relacionamento com Deus, você naturalmente dá. Não estou falando de dízimo, de oferta, não. Ninguém conseguia me fazer obrigar a fazer nada. Eu poderia ir para a igreja. Se o pastor pedisse, se eu tivesse, eu não queria dar, eu não ia dar. Mas quando eu me tornei, foi uma consequência da minha comunhão com Deus. Então eu vi Deus me abençoando a cada dia. A cada dia eu via Deus me prosperando. Em cada humilhação que eu passava, eu via Deus me honrando. Então eu perguntava: Senhor, aí eu comecei a analisar, porque eu analiso. Eu falei: Senhor, a porta que eu estou abrindo, buscando o Senhor, ela precisa estar aberta. E se eu dava tanta coisa para o mundo lá fora, para responder os meus desejos da carne, porque eu não vou ser sinista e deixar essa porta aberta para alguém entrar? Porque eu não vou dar uma oferta, eu não vou fazer. E tudo que eu fazia era para me abençoar. Mas nunca foi forçado, pessoal. Eu cheguei a dar aliança do meu casamento. Porque no início, eu e a pastora era casadinho de novo. E você sabe que casal de novo é uma vez. Até se encaixar é só por Deus. E aí numa discussão com a pastora ficou nervosa, tirou a aliança e jogou. Quando ela jogou, caiu dentro do olho. Eu falei: pronto, perdi a aliança. Primeira aliança de ouro. Pagou preço, porque demorou para a gente.
Aí a gente só colocava a aliança daquela que brilha no domingo e na quarta joga fora porque já ficou toda enferrujada. Quem já usou essa aliança? Deus vai te abençoar. Aí eu fiquei com uma aliança daquela, só o meu pai, só a minha. Aí o pastor estava fazendo um propósito com Deus. Eu falei assim, eu não tenho nada para dar. Mas já que a minha esposa perdeu a dela, eu arranco essa daqui. E de todo o meu coração, era a minha primeira aliança de ouro que eu ganhei no meu padrinho de casamento. Eu ponho no teu altar. Toma como oferta. Mas não foi o pastor que pediu. Em todas as lutas do meu casamento, Deus colocou a mão. Porque se Deus não tivesse posto a mão, eu não estaria nem aqui, nem com a minha esposa, nem com meus filhos. Então, o relacionamento com Deus, pessoal, tudo é uma consequência. Mas isso eu não quero, eu vou respeitar. Eu só vou te brincar, eu preciso pregar, eu preciso falar a verdade. Eu preciso levar você a usar a tua fé com amor, com carinho. Eu preciso, porque teve um dia que um homem pregou para mim e me tirou do fundo do poço. E quando o diabo lutava para me tirar da presença de Deus, quando eu me vi sem minha esposa, sem os meus filhos, com a família toda, ali eu continuei porque eu já era um cristão. Eu vivi dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, o diabo lutou para me levar para o Egito. E ali na minha dor, na minha luta, eu olhava, às vezes eu estava dentro do metrô, eu pegava o metrô todo dia para ir trabalhar. A linha verde, não sei se é linha verde, a linha lá do carrão, até o carrão até o Brás, o metrô era um verde água. Eu lembro até da cor, porque na hora que você está sofrendo, parece que tudo você grava. Então quando você está sofrendo, alguém está sofrendo, cuidado com o que você fala para ela, porque ela vai gravar. Ela vai gravar. Porque quando ela está sofrendo e você ajuda, ela também não vai esquecer que você ajudou. Você pode ter certeza que a pessoa que te ajudou na hora que você mais precisou, você não esquece dela. Mas a que te machucou, você não tem mal, mas até hoje você é esperto com ela. E até hoje você não é mais a mesma pessoa. A não ser que ela conseguiu te explicar. Olha, me perdoa, eu sei que você estava passando uma luta muito grande. Eu queria estar do teu lado nesse momento, mas você estava doente no hospital e eu tinha perdido meu pai. Eu não sabia se eu te ajudasse. Aí você vai entender. Mas aquela pessoa que falava que te amava, que estava do teu lado, que era para você, e na hora que você mais precisou, às vezes ela até te humilhou, você não esquece. Vamos amadurecer, vamos ser sentimental, porque tem pessoas que de fato na nossa luta não conseguem nos ajudar, mas tem pessoas que podem. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembro que eu não vi a solução, gente. Estava tudo perdido. Altar era uma coisa que nem passava mais pela minha cabeça. Eu lembro que um dia, por isso que eu falo, que você tem que buscar a Deus. Quantas vezes eu fui triste para a igreja? Quantas vezes eu fui para a igreja com o coração apertado? Quantas vezes era Deus que me levava para a igreja? Porque nem força para a igreja eu tinha. Eu era um pastor, eu pregava a palavra, e veja bem, dentro da igreja, eu era um pastor separado da esposa. Não porque a gente fazia, ela me traiu ou eu traí, a gente não se entendia. Então eu era um pastor separado. Imagina eu sou um pastor separado com 3 crianças. E quando era o tempo de ficar com as crianças, eu pegava a Vivian desse tamanho, o Vitor assim e o Marcos assim. E a minha esposa morando em outro lugar, em Santo André, e eu em São Mateus. E eu pegando
podia dar. Então, quando a gente não via solução, a gente se separou. Eu nunca abri mão da comunhão com Deus. Eu lembro que veio os 3 pequenos. A Vívia, veio que é o Breno, a Vívia. Veio o Breno. A Vívia, que é a primeira, o Vitor e o Marco. E eu lá na igreja buscando pastor separado. Só que eu era diferente. Eu não deixava o diabo me destruir, e ele queria. Aí eu peguei nas mãos, falou. Aí o pastor passa pelo altar. E vinha eu com as minhas crianças. Aí uma obreira, uma senhora, olhou para mim e falou assim: Deus, Ele vai restaurar a tua família. Deus vai restaurar a tua família. Eu vou crer, vocês vão? Vem, vai, passa. Vem. Os 3 dias. Enchi a escola dos filhos. E você acha que Deus não via? Aí Deus fala assim: ó, eu de pronto li a bateria inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Porque Deus olhou para mim e falou: poxa, ele está me buscando. Arrancaram tudo do cara. O cara, filho do meu filho está lá. Chegou uma hora que Deus falou: vou destruir tudo isso que está contra você. Eu vou tirar toda essa vergonha que você está passando. E Deus só foi fazer na obra. Aí, pessoal, eu tinha já sido pastor. Só que eu e o altar, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o altar. Então eu sou o tipo daquela pessoa: se for para mim fazer, então que eu faço melhor, porque de qualquer jeito eu não estou fazendo. Então Deus gostava muito disso em mim. Aí eu falei para Deus: se o Senhor me quer no altar de novo, o Senhor vai restaurar meu casamento, porque eu não vou subir no altar com outra mulher. Isso pesa muito. Eu não traí ela, ela não me traiu. Aí depois o povo conhece a minha história. Eu falo: nossa, o senhor está com outra mulher? Você tem filho, mas cadê teus filhos? Ah, não, foi de um casamento que eu tive. Ah, mas por quê? Porque as pessoas vão perguntar. É ou não é? Aí as pessoas vão falar: mas hoje você prega dando a verdade. Ah, você era da igreja? Eu vou dizer: sim, eu era pastor. Ah, peraí, mas o teu Deus não resolveu a tua situação? É muita cobrança, gente. Não é cobrança? Tá? Fala, é ou não é? É muito difícil. Ninguém sabe a luta que a gente passa, mas quer cobrar. Ninguém sabe o que você passa com o teu marido. Fala que você vem para a igreja, mas ninguém sabe o que você ouve dele. Ninguém sabe o que fazem para você. E ninguém sabe o amor que você tem por ele. Porque Deus sabe o quanto você ama ele, mas Deus sabe também o quanto a luta você tem com ele. Mas as pessoas gostam de julgar. Desculpa, posso falar? As pessoas gostam muito de meter a língua onde não é para meter. Então, ao invés delas ir orar, elas ficam fofocando, falando para todo mundo. Aí eu falei para Deus: o Senhor não me quer voltar, porque já começou a cobrança tudo de novo. Eu falei: então o Senhor vai me dar o meu casamento de novo. O Senhor vai restaurar tudo. Se o Senhor restaurar, eu vou. Porque eu não vou subir em qualquer de qualquer jeito. A minha esposa buscava Deus na congregação. E lá, gente, tudo eles mas se é o Senhor ou não, hoje o Senhor vai descer naquela igreja. O Senhor vai descer naquela igreja na hora da palavra, e o Senhor vai falar para ela: vem para onde eu estou. E na congregação eles fazem a cabeça: se meu povo me escutar e Israel andar por meus caminhos, eu de pronto lhe abriria, lhe abateria. Ou seja, eu estou dizendo: eu vou destruir os inimigos, eu vou tentar lá um pouco os adversários. Mas os que aborrecem se desfiteriam, e isso não é bem para ser. Ou seja, pessoal,
Não é uma questão só da tua escolha. Às vezes eu gosto de fazer, às vezes você faz alguma coisa que para você é legal, mas você está aborrecendo o Senhor. Então Deus fala, mais que eu te amo, tem coisas que estão me aborrecendo, tem coisas que estão atrapalhando o meu relacionamento com você. Eu quero te ajudar, eu quero abater os teus inimigos, eu quero envergonhar os teus adversários, mas ainda você não se submete. Aí Deus não desiste de você. Não, mas Deus é incrível, pessoal. Não, Deus é incrível, porque Ele ama tanto que Ele não desiste da pessoa. Ele fala a verdade, mas depois Ele insiste de novo na pessoa. Ele fala assim, olha, se você me ouvir, eu sustentaria você com um trigo mais fino. Você já ouviu falar de coisa fina? Quando a pessoa, meu sofá é fino, tá? Meu sofá é chique. Minha geladeira é fina. Não tinha geladeira que era tipo passar um monte de corda para prender. Minha geladeira só toca a mão assim, só esquenta a mão, ela já ouve minha oração, já fecha, sozinha. Não, isso não é a minha, eu estou falando da minha, estou dizendo o que Deus vai fazer. Porque Deus te honra, é coisa fina. Bispo, eu sei onde eu já morei. Hoje eu tenho uma TV fina, uma TV grande. Coisa fina, Deus está dizendo que é coisa boa. Quem toma posse? Quem entende que Deus quer te dar coisa boa? Eu vou te dar um carro bom, eu vou te dar o melhor. Mas olha, me ouve, me escuta. E a Bíblia diz que Deus vai te saciar com um mel que escorre da rocha. É uma vida doce. Deus não tem vida amarga. Deus tem uma vida doce. Deus tem uma vida boa. Servir a Deus, pessoal, não tem nada a ver com você comigo. Porque muitas das vezes eu sou falho. E às vezes a minha falha pode te atrapalhar. Servir a Deus não tem nada a ver com você como obreiro. Você com pessoas. Servir a Deus é você e Deus. Não tem aquela música? É Deus, eu e mais ninguém. Quem conhece essa música? Quem gosta dessa música? Quem gosta dela? Você é Deus e eu. Então tem coisas que você, a tua vida, o teu relacionamento, a tua comunhão é você e mais ninguém. Então você não pode olhar para ninguém. Por quê? Porque se você ficar olhando para o homem, você vai cair. Vai atrapalhar o teu relacionamento. Eu gostava tanto daquela obreira. Aquela obreira fala todo mundo que eu sinto bem. Ela olha, eu respondo. Aquela obreira. Aquele obreiro. Aquele obreiro. Aquele obreiro. Aí o obreiro foi e caiu. Você vai cair junto. Ele só foi usado por Deus para te ajudar naquele momento. Aquele pastor. Porque eu gosto daquele pastor. Porque eu gosto daquele. Eu gosto do pastor quando ele canta. Mas se eu quero, você cai junto. Você tem todo o direito de me amar, mas não de me adorar. Você tem todo o momento de amar o obreiro ou a obreira que te ajuda, mas não te adorar. Porque se você adora o homem, você cai com ele. Deus está falando para você: se apega comigo, se fortalece em mim. Diga glória a Deus. Glorifica a palavra de Deus. Mais forte. Mais forte.